Legal é assim, a minha avó era uma pessoa muito assim, né? Ela era muito enérgica, ela era muito assim, preto no branco, isso é certo, isso é errado. E eu vim pra cá morar com a minha avó efetivamente com 10 anos. Então ela pegou praticamente toda a minha fase de pré-adolescência adulta, ali, dos 10 até os 18. Então assim, a minha infância, praticamente a adolescência, foi toda com essa referência. Minha mãe trabalhava o dia todo e quem cuidava era minha avó. Né? Então ela acabou assumindo esse papel de mãe também, né? Na minha formação. E assim, eu só tenho coisas boas, assim, hoje eu vejo muitas das coisas que eram passadas, que eu entendia que, pô, chegava a ser uma coisa muito enérgica, muito autoritária, mas eu entendo que foi muito necessária na minha formação de caráter, sabe? Isso me ajudou muito. Bem-vindos a mais um episódio do Conexões, o programa que proporciona um momento para o coração falar sem filtro. E hoje mais um episódio especial. Meu irmão, parceiro, Douglas Vinícius Baeta. Olá a todos. Seja bem-vindo, Dô. Obrigado, prazer, uma honra estar aqui com você hoje. Vamos ver o que me aguarda, né? Bater um papo legal aqui. Bora. E para começar, né? Qual que é a sua principal conexão na sua vida? A minha principal conexão foi, né, a minha avó materna, né? Uma pessoa muito importante para mim, na minha formação, no meu caráter, na minha educação, um exemplo muito grande de família, né? Não só para mim, mas acho que para todos, todas as filhas, todos os netos e bisnetos que ela tem hoje, né? Foi uma pessoa extremamente importante nessa construção e até escolhi bater esse papo com você hoje num lugar que era parte da casa da minha avó, né? Então, ela foi a pessoa mais importante para mim. Como que você vê hoje, olhando para ela, para o seu relacionamento com ela, como que você vê hoje a influência dela na sua formação, no seu caráter como pessoa? Olha, eu peguei uma fase de transição, eu acho, da minha ancestralidade familiar, que assim, ainda existia um pouco do conservadorismo ali, vindo por uma tendência de uma modernidade, mas ainda com um perfil mesmo de conservador, né? De, assim, determinadas coisas você respeitar o que está sendo dito e não questionar muito, né? Estando certo ou errado. Então, eu lembro muito disso, minha avó sempre foi uma liderança para todos, ela, não só ela como as irmãs e o irmão também, eram pessoas assim muito enérgicas assim na criação dos seus filhos e aí posteriormente da minha geração, né? Porque da geração de netos da minha avó, nós somos em 2 para 3 gerações de escala de idade, né? Então eu sou mais velho de todos, né? Eu sou filho da filha mais velha da minha avó. E então eu peguei uma fase assim de que, a gente tinha medo de represália, não era nem de apanhar, mas medo, só de olhar, só no olhar você já sabia que a coisa não ia ser legal. E assim, a minha avó era uma pessoa muito assim, né? Ela era muito enérgica, ela era muito assim, preto no branco, isso é certo, isso é errado. E isso foi passado para minha mãe. Eu morei 8 anos com a minha avó, aqui nesse lugar, né?
os meus pais são separados desde que eu tinha 3 para 4 anos de idade. Aí nessas transições, mora na casa de uma tia-avó antes. Aí depois saímos dessa casa da minha tia-avó, eu tinha de 7 para 8 anos. Fomos morar no fundo da empresa onde minha mãe trabalhava. Moramos por 2 anos ali. E aí de lá nós viemos morar aqui. Eu vim pra cá morar com a minha avó efetivamente com 10 anos. Então ela pegou praticamente toda a minha fase de pré-adolescência adulta, ali, dos 10 até os 18. Foi quando a gente saiu daqui, eu e minha mãe. Então assim, a minha infância, praticamente a adolescência, foi toda com essa referência. Minha mãe trabalhava o dia todo e quem cuidava era minha avó. Né? Então ela acabou assumindo esse papel de mãe também, né? Na minha formação. E assim, eu só tenho coisas boas, assim, hoje eu vejo muitas das coisas que eram passadas, que eu entendia que, chegava a ser uma coisa muito enérgica, muito autoritária, mas eu entendo que foi muito necessária na minha formação de caráter, sabe? Isso me ajudou muito, de entender as minhas responsabilidades, de respeitar as pessoas, respeitar os lugares. Minha avó era uma pessoa que ela compartilhava muito do que ela tinha, o pouco que ela tinha com todos, somente com os filhos. Né? Tudo que ela fazia aqui nessa casa, aqui na cozinha. Minha avó vivia na cozinha, minha referência é lembrar minha avó cozinhando o tempo inteiro. Então se ela tivesse de dividir um bolo, ela dividia em 5, porque eram 5 filhos. E assim foi até o último dia de vida dela. Ela sempre foi uma pessoa de dividir as coisas, né? De amar a família, de colocar debaixo da asa, sabe? De proteger, instinto protetivo também. Foi uma coisa, uma referência que eu tenho. Né? E assim, a gente é muito ligado, a família da parte da minha avó materna, ela é muito ligada, todos nós, né? As irmãs, os sobrinhos, né? E primos, no caso, meus primos. E até os filhos dos meus primos, né? Meus filhos também, assim, a gente tem uma proximidade. Minha avó faleceu, vai fazer 10 anos. Obviamente as coisas mudaram um pouco, né? Nessa dinâmica familiar. E graças a Deus agora a gente está retomando isso. A gente faz reuniões pontuais familiares para encontrar todo mundo, se encontrar todos. Filhas, porque minha avó, infelizmente, uma tia minha caçula acabou falecendo nesse ínterim também. Mas as 4 filhas, todos os filhos, os netos no caso, e os bisnetos. E aí a gente vem se reunindo, sabe, para conversar um pouquinho, estar mais próximo. Né? E aí sempre no final dessas reuniões rola aquela coisa de comer, que era uma coisa que minha avó também tinha, de sempre, né, unir a família pela boca. Então, isso é muito bom, né? Eu acho que nos dias de hoje falta muito essa referência familiar, essa base na construção de um ser humano, né? Então, para mim... E através do exemplo, né? Exatamente. Minha avó era uma pessoa muito simples, muito humilde, não tinha recurso, mas era uma pessoa que para ela o que ela tinha já era muito. Era uma pessoa que tinha uma fé muito grande, isso é uma coisa também que eu creio que eu tenha herdado. Era uma pessoa de fé mesmo, de dobrar o joelho, rezar e pedir, né? Sempre foi. Muitas das vezes não dava um passo sem ouvir a espiritualidade, né? E então assim, isso é uma coisa também que para nós ficou gravado, né? Ficou muito presente. É engraçado que assim, a gente falar de ancestralidade, falar de espiritualidade, normalmente, quando você fala de ancestralidade, você fala de espiritualidade, você vai muito para a questão da religião. Sim, né? sim. Mas você trouxe algo que é a visão como que eu posso dizer, da ancestralidade e da espiritualidade na prática do dia a dia. Sim. Exatamente a coisa de você viver aquilo ali, o dia a dia. Né? No exemplo de você transmitir os valores, você vê,
pelo seu relato, desde pequeno, né? E a gente cresceu junto desde Sim. pequeno, família toda junto, e aí você vê que todos têm os mesmos valores, Sim. e aí os valores vão passando dos filhos para os netos, então todo mundo tem isso daí, né? Sim. Era um mantra, né? Eu digo para você um mantra porque, assim, quando eu olho e vejo, por exemplo, que boa parte dos mais velhos, né, minha mãe, minhas tias, as primas da minha mãe, né, são minhas primas avós, digamos assim, todos eles carregam esse mantra familiar de uma certa maneira, né? Como é que eu posso dizer para você? Essa doutrina, essa educação de base, né? Uns mais conservadores, outros mais modernos, né? Porque infelizmente você não consegue retransmitir isso no mundo que a gente vive hoje, né? Sim. Mas, tem as adaptações, né? Mas se fazem necessárias. Mas você percebe a base ela é muito forte, porque, por exemplo, entre nós primos e os filhos, a gente não passa sem pedir bênção. Para mãe, para tios e tias, pelo menos aqui na nossa família, né? Todos, sem exceção. É uma coisa que não é comum você ver isso. Então, assim, eu tinha um tio, avô, que é meu tio Tico, você conheceu. O meu tio Tico, ele não deixava, se a gente passasse, ele ficava olhando, ele não respondia. Se você falasse com ele e não pedisse a bênção, ele não te respondia nada, ficava te olhando bravo. Então a gente vem muito com esse mantra familiar, né? Então, e você vê, isso não tem nada a ver com religião, espiritualidade. É criação. É método mesmo de criação, de respeito, né? Mas assim, não deixa de ser como que eu posso dizer? A base da espiritualidade, vamos dizer assim. É que quando a gente olha espiritualidade, a gente vai muito fácil para as doutrinas das religiões. Sim. Mas quando você fala da espiritualidade pura, sem você levar em conta as religiões, são valores, né? Sim. Então não deixa de ser a base da espiritualidade. Não deixa de ser. Ela pura, né? Não deixa de ser. Mas assim, isso era feito de uma maneira assim, muito natural, não era forçado da parte deles, né? É que simplesmente eles foram criados Dessa daquela maneira. maneira e eles transmitiram isso e veio, né? Obviamente que A ancestralidade na prática, no dia a dia. Hoje nós não somos assim, né? Eu, por exemplo, não vou deixar de falar com o filho se não me pedir a bênção ou coisa do tipo. A gente não é, mas eu fui criado assim e assim, cara, eu não perdi nada com isso. Eu acho que eu só ganhei. Só ganhou. Né? Eu tenho muitas boas recordações, tenho muito saudosismo, né, de todos eles. Da minha avó nem se fala, né? Sinto muita falta no dia a dia, né? nas minhas ações, nas minhas vitórias e nas derrotas também, né? Porque a minha avó, como eu disse para você, é uma pessoa muito acolhedora. Aqui, para você ter uma ideia, cara, era um lugar do qual eu vinha e sentia como se eu estivesse fora da minha realidade. Era como se eu estivesse em um outro lugar, uma outra dimensão. Exato. E não tinha nada demais, assim, você falar, cara, muitas das vezes nem sentava, nem conversava, eu e minha avó, não é que sentar e conversar, como foi o seu dia, e nada disso, mas só o fato de você estar ali com uma pessoa, tomar um café com ela, a energia, fazer as coisas exatamente assim, é uma coisa surreal. E eu acho que para todos sentiam isso, quando estavam na presença ou aqui, sentiam essa energia, sabe? E isso foi a coisa mais difícil para mim, ter que se desprender, tanto que eu fiquei um bom tempo sem entrar aqui, sem vir, sem passar na rua. Eu fiquei um bom tempo, sabe? Porque me pesava, falava, vou olhar e uma pessoa não vai estar mais ali, né? Então, foi muito difícil isso. Eu até
confesso a você que eu precisei fazer um trabalho recentemente, um trabalho até de hipnose, porque eu precisava fechar algumas portas que estavam atrapalhando na minha vida aqui, né? E eu precisei, de uma certa maneira, bloquear essa conexão, porque a falta era muito grande. Tanto que, por exemplo, hoje, se a gente estivesse aqui conversando e eu tivesse com aquele sentimento de porta aberta ainda, eu não sei se eu teria condições para poder gravar e falar com naturalidade para você, porque assim, era muito difícil falar para a pessoa, muito mesmo. E eu precisei, porque estava me atrapalhando. Né? A gente entende, né, naquilo que eu entendo como espiritualidade, na minha religião, que, cara, é só um momento ali, né? Sim. Que você vai deixar de estar com a pessoa, mas em uma outra vida, em uma outra dimensão, a gente vai acabar se encontrando, se vendo, né? Enfim, então é um momento de ruptura. E eu precisava entender isso, né? Porque hoje seguimos caminhos diferentes, mas a essência, né? E toda a memória, tudo, ela permanece, né? Agora, quebrar de verdade, a gente não quebra, né? Não. Eu sei que você sabe disso, mas assim, por que a gente não quebra? Porque valores, eles são intrínsecos, né? E dentro desses valores, eu tenho certeza que qualquer momento, se você tiver uma dúvida, você fechar o olho, se concentrar, você vai saber o que ela responderia. Sim, sim. Porque é isso, tá muito intrínseco, né? É que quando eu falo de fechar a porta, é mais mesmo aquela questão assim de você não sentir tanto a falta da pessoa e aquilo te machucar ao ponto de você não conseguir andar para frente. Você desassociar os sentimentos limitadores, não vou usar a palavra ruins, porque não são sentimentos ruins, são limitadores. Você desassociar os sentimentos limitadores das lembranças. Sim. Porque a gente não tira a lembrança, porque a gente é a soma da nossa história, de tudo que a gente viveu, então a gente não pode... Sim. Não é, vou esquecer aquilo ali. Não, você não. esqueceu aquilo ali, você não está curando nada, você está pondo embaixo do tapete. Isso. Mas é você desassociar os sentimentos limitadores que as lembranças trazem. Sim. Um trabalho importante. Mas para mim foi assim, foi uma experiência muito boa ter feito o que eu fiz, né? A terapia por hipnose, você conhece bem, né? Você pode falar também, acho que é até melhor do que eu. Mas para mim foi importante ter essa conexão, essa conversa e me desprender um pouco. Me desligar, porque, cara, eu vivo aqui. Sim. Né? Meu mundo é aqui, as pessoas estão aqui, meus filhos, minha mãe, meus amigos, meus familiares. Entendeu? E, assim, eu preciso entender e seguir, sabe? No meu propósito de vida, né? Correndo atrás das coisas que a gente precisa e vivendo o momento com as pessoas que estão aqui, né? E guardar no coração, né? Na memória, né? Com saudade, obviamente, as coisas, né? Que nem você mesmo disse, não sofrer, jogar debaixo do tapete. Tipo assim, eu entro aqui e não me sinto bem, sim, porque a pessoa tá viva aqui ainda, né? Então, isso para mim foi uma coisa muito boa, importante, que aconteceu, ter feito isso. E te digo que para ela também. Com certeza. Para ela também. Com certeza, né? Porque eu não sei se... Obviamente tem gente que não acredita, tem pessoas que não acreditam nisso, né? Mas nos momentos de desligamento material, que todos nós temos, né? Pelo menos é isso que eu acredito. O meu espírito ia muito,
a ela, recorrer a ela. Sim. E nessa de recorrer, eu não queria voltar para minha vida, para as coisas que eu precisava para dar continuidade. Então assim, você imagina isso. É difícil para ela e para mim também. Né? Além de ser o porto seguro, também é a zona de conforto. Tipo assim, ó, você tá aqui, mas aqui não é o seu lugar. Entendeu? Então, assim, é muito difícil isso, né? Mas é uma coisa que a gente faz parte da vida de qualquer ser humano, né? Sim. Eu acho que para qualquer pessoa que tem uma referência que não está mais aqui, não é fácil. Passa ou já passou. Na verdade passa, porque a gente supera e vai superando cada degrau, cada fase, mas assim, a dor nunca vai deixar de existir. Não. Né? A ausência nunca vai deixar de existir. Ainda que a gente encontre outras maneiras de se comunicar, que seja por lembrança, que seja infinitas maneiras, mas a ausência sempre vai existir. Melhor você ter a referência de ter vivido com aquela pessoa todas as experiências possíveis do que você não ter. Por que eu te falo isso? Algumas conversas que eu tive, por exemplo, com o meu pai sempre procurava falar que muito do que aconteceu na vida dele foi pela falta da mãe dele, porque a mãe dele faleceu e ele tinha 3 anos de idade. Então ele falava muito que assim, se a minha mãe estivesse viva, a história da minha vida seria outra. Porque eu teria uma base, uma referência. Você vê que a carência que a pessoa sentia falta de algo que ela nunca teve. É diferente quando você sente falta de algo que você teve, que você viveu, né? Você viveu essa experiência de ter uma pessoa tão amada na sua vida, né? Agora, quando você não tem, eu muitas das vezes me colocava no lugar dele e falava, cara, faz sentido, né? Tá aí a explicação para muitas coisas. Você até já respondeu a pergunta que eu ia te fazer. Se você tinha exatamente a noção da diferença, tipo assim, você olhando hoje para a sua sanidade mental, se você tinha a noção da importância dessa conexão, da importância da sua avó para a sua saúde mental, para a sua sanidade, até para o seu intelecto, e se você tinha noção de, se ela não existisse, como seria? Você até já teve um exemplo na prática, né? Mas você sabe que existe o sentimento individual de cada um, né? Sim. Isso é um tipo de... A dor é individual, né? A experiência é individual. É um tipo de trabalho, eu diria para você, que ele é feito e não é da noite pro dia. Não. Né? Porque, independentemente, por exemplo, do meu pai ter tido uma situação muito diferente, o meu sentimento não era menor que o dele, de falta. Não. Né? Então, mas com o passar do tempo, com o amadurecimento, passando por uma experiência da qual eu tive a oportunidade de passar, até de você fazer uma retrospectiva, de entender os porquês, de praticar auto-perdão muitas das vezes, porque eu tive que fazer isso também. Né? Aí você começa a se colocar no lugar do outro, você começa a enxergar outras situações, olhar e falar, de fato, cara, isso aqui não é a mesma coisa, e por não ser a mesma coisa, inclusive eu tenho que agradecer por ter vivido essa experiência, por ter tido tudo isso, né? Por mais que a pessoa não esteja mais, essa pessoa viveu a minha vida, eu vivi com ela, né? Eu vivi essa experiência, eu tive essa referência. Graças a Deus, estou conseguindo de uma certa maneira ainda estar inserido nisso, como eu disse para você, a minha família é muito assim, e estou tentando transmitir isso para os meus filhos, que eu espero que eles possam seguir, né, com os filhos deles e assim por diante, passar esse legado. Né? Essa passagem eu acho que o núcleo da questão, né? Sim. Porque assim, você passa o que você viveu.
a experiência que você teve. E aí, o próprio exemplo do seu pai, né? A fala do seu pai. Se você tem ausência, mesmo que a ausência te traga dor, e você não queira passar a ausência, mas às vezes você nem sabe como é passar algo que você não conhece. Sim. Então, eu não quero passar ausência para os meus. Mas será que eu vou saber como passar se eu não sei o que é não ter ausência? É muito difícil, hein? É muito difícil. E, infelizmente ele não foi bem sucedido com isso. Mas eu via a verdade quando ele falava isso pra mim, sabe? Você via sentimento mesmo, você via a verdade da pessoa, o quanto aquilo para ele fez falta. Né? Então eu digo para você que eu sou uma pessoa muito abençoada e assim, agradeço, assim, é só motivo de gratidão para mim ter vivido essa experiência. Né? Ter essa conexão e ter essa referência. Né? Então, realmente, assim, é motivo de muita gratidão para mim. Fui agraciado, digamos assim, com isso. E não sei se você vai lembrar, mas qual foi ou quais foram a conversa mais difícil que você teve com ela, assim, que você olha até hoje e você fala assim, puta, isso aqui mudou muito pra mim, o rumo da minha vida, me mudou, me transformou. Eu acho que o momento mais difícil para nós, eu acho, para mim, para ela e para nossa família, que eu tive que assumir uma responsabilidade que, por mais que você esteja preparado, é muito difícil. E aí você vê a divisão entre você ser menino e você ser adulto, claramente, né? Quando minha tia Maria de Lourdes faleceu, que eu me recordo, assim, eu não estava aqui, não estava, estavam todas, estava minha mãe, minhas tias, todas aqui, e porque minha tia tinha passado, né, tinha tido um problema de saúde, tinha sido internada e não tinha notícias, ninguém tinha notícia daqui. E meu primo socorreu tudo, levou para o hospital e aí meu primo me avisou que ela não tinha resistido e tinha falecido e que ele não tinha avisado ninguém aqui. E aí a vizinhança toda sabia, as pessoas. Quando eu cheguei, todo mundo na rua esperando, falou, agora e agora, como é que vai ser? Porque a notícia está chegando, né? E eu me lembro que eu entrei, minha mãe, minhas tias estavam na sala, minha avó na cozinha, e minha avó falou, nossa, não chega, ninguém manda notícia, o que será que está acontecendo? Ninguém fala nada. Eu entrei ouvindo isso. Tipo, ela com fio de esperança de que, meu. E eu passei por todo mundo, não falei com ninguém. E fui para a cozinha para dar notícia para ela, do falecimento da minha tia. Então, assim, foi um momento muito difícil para ela, muito difícil, perder um filho, né? E nunca tinha vivido essa. E para mim, de ter que transmitir isso para minha avó. Ter que conversar, ter que tentar acalmar ela ali, consolar de alguma maneira. Foi uma coisa muito difícil e de uma certa maneira isso me tornou mais forte para viver determinadas coisas que viriam para frente com relação a lidar com morte, a lidar com adversidades, a lidar com problemas graves, sabe? De você respirar, falar, cara, eu preciso deixar minha emoção de lado, eu preciso, nesse momento, eu preciso ser razão, eu preciso pensar com racionalidade para tomar determinadas decisões. Sabe, aquele extremo do extremo? Porque eu nunca me imaginava tendo que fazer isso, sabe? Ter esse papel. Então, para mim ali foi, eu acho que foi a coisa mais difícil. E o momento de maior satisfação, maior alegria para mim, foi um momento importante também, sabe, que você vê essa transição, né?
de um estado para o outro. Foi quando eu me casei, que quando eu fui cumprimentei os padrinhos, né? Minha avó estava na primeira fileira ali da igreja, aí eu desci para cumprimentar ela. Também foi uma coisa assim, sabe, um momento marcante. Tanto que eu acho que até tem um registro em foto, que acho que os fotógrafos registraram, porque não é uma coisa normal, né? De acontecer a pessoa, o noivo, uma noiva descer do altar para ir cumprimentar um parente lá embaixo. Como ela não pôde estar no altar, né? Eu desci, né? Até o protocolo sim, não comporta isso, né? Mas foi uma coisa que, assim, sabe, a conexão é muito grande. Ela não podia estar de fora disso, sabe? Dessa coisa. Então para mim foi assim, uma coisa especial, eu diria pra você. Profundo, né? Foi, cara. E espontâneo. Eu em nenhum momento eu pensei nisso. Você tirou a palavra da minha boca. Porque assim, ó, todo mundo que casa sabe como é, cara. É assim, passa mil coisas. Né? Você tá ali, você fala, meu Deus do céu, uma hora, o que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo? Porque assim, é uma transição de vida, é uma outra fase das nossas vidas, né? Você tá saindo da casa dos seus pais, daquela rotina, para morar com uma pessoa que você conhece, mas desconhece, né? Então você tá muito nervoso, pensando em milhões de coisas, né? Como é que eu vou colocar aliança, como é que eu vou dizer se eu vou acertar, se eu vou errar, entendeu? Você tá preocupado com alguns detalhes ali e a cabeça a milhão, e de repente me veio isso, eu vi ela ali, e ela muito emocionada, eu falei, eu vou descer. E eu fui e desci. Então assim, também para mim foi um momento marcante, assim, uma coisa muito pessoal, particular, sabe? Os votos que ela me desejou ali e tudo mais, então assim, foi um momento nosso. E isso é tão profundo, velho, porque nós estamos falando de viver a ancestralidade na prática. Sim. Isso é viver a ancestralidade na prática. É você valorizar de forma espontânea, através da força da conexão que existe, aqueles que vieram antes e que ensinaram e transmitiram tudo que a gente sabe. Sim. Então, foi assim, Dudu, eu tenho, como eu te disse, né, eu tenho muitas memórias afetivas familiares, muitas coisas aqui, que me remetem, assim, me dá muito saudosismo, né? Você foi criado aqui na vizinhança, você sabe como é que é, como nós éramos, né? Sim. Era tudo uma família só, então todo mundo se conhecia, os filhos, os vizinhos todos, os avós e tudo mais, enfim, né? E o respeito que essas pessoas tinham uma com as outras, de cuidado, de olhar um pelo outro, que é uma coisa que você não vê mais. Não. Você não vê por aí. Os vizinhos cuidavam. Uma que é as crianças na rua, que hoje já não é possível. Sim. E os vizinhos todos cuidavam. Sim. E tinha respeito, tinha essa hierarquia, tinha até pelo valor da ancestralidade, tinha esse respeito. Tipo, você tá na rua, você tá na casa do amigo, a mãe do amigo falou, você respeita. Sim. E uma outra coisa que eu falo pra você, que eu tenho muito essa questão do servir e dificuldade de dizer não às pessoas, por quê? Nessa minha fase aqui de conviver com a minha avó era daquelas pessoas que me tirava da rua para poder fazer coisa pros outros, não era nem pra ela, entendeu? Tipo, o vizinho precisa que vá no mercado comprar não sei o que, eu Douglas vai, me chamava. Vai lá buscar não sei o que pra Dona Graça, vai buscar o café pro fulano, entendeu? Então assim, e não podia falar não. Ai de mim, não vai, assim ó, não importa. Vai 10 vezes no mercado, na padaria, vai, não tinha. O respeito era tão grande que não existia não. E foi uma coisa que foi rolando assim, de uma certa maneira, que depois, com o passar do tempo, isso pra mim, fazer isso pra qualquer pessoa é comum. É natural.
entendeu? Servir a não ficar questionando, sabe? Até o dizer não, que é uma coisa muitas das vezes necessária, não para esse tipo de situação, né? Sim. Mas na vida, né? Na vida, dizer não é uma coisa extremamente difícil. Então, muito também se deve por isso, de tipo, ó, sempre estar ali, servindo, disposto, independentemente de qualquer coisa, você está disposto a fazer aquilo, né? Pelas pessoas. Então, é uma coisa também que eu carrego graças a ela. É uma coisa que, como que eu posso dizer, a gente viu e viveu. Você é a prova viva. A gente não foi, como que eu posso dizer, a gente não foi educado, se é que eu posso usar essa palavra. O que eu estou querendo dizer é que, tipo assim, não mandaram a gente fazer, ó, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Não deram instruções. Sim. Isso foi mostrado, né? Sim. Essa é a grande diferença. Isso Foi. foi mostrado. Foi. A força do exemplo. E aí eu me identifico hoje como uma pessoa muito moldada por isso e até diferente. E o mais interessante que eu vejo é que assim, tem muitas pessoas que vêm do mesmo modelo, sabe, de criação. Porque os antigos eram assim, né? Mas não consegue continuar, não segue, não transmite isso para filho, não segue na sua vida. Eu sei que a vida ela molda a gente, né? Sim. Bastante. As coisas que vão acontecendo, as passagens, ela vai te transformando, né? Mas você não pode perder a essência, né? A essência é a essência. Não tem... É como você disse, cara, se não é uma coisa que você apaga. Passa uma borracha e acabou, entendeu? Ela existe. Faz parte de você, né? Se a gente trouxer para ciência, isso tá no DNA. Sim. Esses valores é como se a gente tivesse inserido eles no DNA. Sim, é isso. E é por isso que transmitimos também para os nossos. Sim. É isso. É assim que eu vejo. É assim que eu vejo as coisas. É profundo, porque você falou isso lá atrás. Hoje, a gente olhando assim, falando até sendo generalista, olhando para a sociedade, hoje a gente não vê muitos exemplos de ambientes que são bem trabalhados e principalmente fundamentados, né? É assim, eu vejo que o mundo hoje está muito assim, eu tenho direitos, mas deveres eu não tenho. Por mais que eu tenha a essência, o mundo pede para que eu seja diferente. Para que eu me desconstrua e seja uma pessoa moldada para o mundo moderno. Com esse viés, sabe? Então você vê as pessoas praticando coisas que você fala, cara, não é possível. Não é possível que essa pessoa não tenha a compaixão, não tenha respeito, sabe, ao próximo, não tenha o senso da caridade, não tenha bom senso. Entende? Soa antinatural, né? As pessoas têm. Principalmente a nossa geração para trás, tem. Sim. É impossível. Tudo bem, talvez essa nova geração, até pela mudança de comportamento dos nossos, que possam não ter essa visão, sim, sabe? Essa essência, essa educação. Mas isso precisa ser passado. Isso precisa ser cultivado. Porque não tem nada de errado nisso, sabe? Nada. Eu acho que, pelo contrário, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Entende? Todo mundo ganha com isso. Até me vem, você falando assim, até me veio uma fala, né? Que é até uma das falas mais... Não vou falar mais importantes, mas assim, uma das falas que foram mais divulgadas do Mandela, que é um
foi um grande líder, que você sabe que eu admiro muito, já li a autobiografia 2 vezes, e que ele fala, né, que as pessoas elas não nascem sabendo odiar, elas são ensinadas a odiar. E se elas são ensinadas a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Verdade. Então é muito disso que você está falando. Sem dúvida. E quando a gente fala desse ensinar, não é o discurso, né? Não, é a prática. É a prática. É a prática. É o exemplo. Porque, assim, pelo menos eu fui criado muito com a prática. Eu não sou uma pessoa, eu falo, eu me comunico, eu me expresso, mas eu não sou uma pessoa muito nesse viés de palavras, eu sou mais uma pessoa de fazer, de executar, sabe? Não fico esperando muito não. Sabe? E assim, Que é o que vale, né? Eu acho, é o que eu penso, entendeu? Assim, o discurso, na prática, muitas das vezes, ele não é o mesmo. Ele pode ser bonito e correto, mas as ações têm que comprová-las. A prática é a prática. Então, e isso, como eu disse para você, isso é uma coisa que eu carrego muito do que eu aprendi. Do que me foi passado. Agora, qual foi, se você pudesse elencar, né? Porque eu sei que são muitas, né? Mas quais foram as principais ajudas que você teve com a avó e que você é mais grato? Se você pudesse hoje falar assim, isso é o principal que eu tenho para agradecer. Eu acho que o ensinamento da superação, de superar os meus limites. A minha avó não sabia o que era procrastinar, tenho certeza absoluta. A palavra. Mas o que significa, o significado eu tenho certeza absoluta que ela sabia, porque ela era assim. Ela não esperava nada. Ela não esperava por nada e assim, nas adversidades, nas dificuldades, nos problemas, nas tristezas, cara, ela deixava tudo de lado e ela não ficava, tipo, pensando nos porquês. Porque é assim? Não. Eu preciso seguir, eu preciso continuar, eu preciso dar o exemplo, eu preciso viver minha vida. E assim, sempre com muita fé, eu vou fazer e a espiritualidade vai me ajudar, a minha religiosidade vai me ajudar. E assim, a minha avó era um tipo de pessoa que assim, ela não pensava em muitas coisas materiais, era o básico. Entende? Mas mesmo assim a gente sabe que o básico para a maioria das pessoas é difícil também. É difícil. O que a gente considera como básico, né? Mas ela não era uma pessoa de se abater com nada e não ficava chorando, se lamentando pelas dificuldades da vida, pelos problemas. Eu me lembro até que na semana que ela faleceu, que foi a última vez que nós conseguimos conversar, eu estava com o Lucas. O Lucas tinha 2 anos. E eu me lembro que minha avó adorava água tônica, bebê. E aí, hospital, você sabe como é, né? Não pode. Não pode. Ela tinha voltado, acho que de um pós-cirúrgico, eu fui visitar, estava com o Lucas estava comigo no meu colo. Eu levei a água tônica para ela não podia beber, eu molhei na gaze para ela. Olha a situação. E aí o Lucas estava muito agitado, assim, agitado, acho que não queria estar ali e tudo mais, e eu reprimindo ela. Calma. Não é assim, me explicando como que eu tinha que repreender ele. Ela naquela situação que ela estava, totalmente consciente da situação que ela estava, ainda tentando me passar valor, sabe? Tipo, vou deixar meu problema de lado, para te ensinar isso aqui. Eu falei, cara, aqui você fala. Entende? Assim, quantas pessoas que conseguem fazer isso numa situação dessa?
você se pega nos seus problemas, que são muitos no dia a dia, porque vida de adulto não é fácil. Sim. E você consegue raciocinar e falar, ó, peraí, apesar disso eu tenho, né, eu tenho algumas responsabilidades no meu dia, eu tenho que dar o exemplo para isso, para aquilo, eu tenho que estar bem para esse, para aquele. Eu não posso misturar determinadas situações, profissional com pessoal, né? O que é coisa de trabalho você não mistura com coisa familiar e vice-versa e por aí vai. As pessoas não conseguem ter hoje essa resiliência. Primeiro de tudo, né? A resiliência. A paciência, porque foi uma das coisas que também no dia ela falou, calma, a paciência é assim, é pequeno, as pessoas querem tudo para ontem. Para ontem. Né? Não é para hoje, nem para amanhã, é para ontem. Não à toa a ansiedade é o mal do século. E assim, a questão do emocional, todo mundo hoje age muito por impulso, né? Muito por impulso. Difícil? É difícil para todo mundo, é difícil. Né? Acho que desde o mais pobre, o menos abastado, até o mais rico, bilionário. Todos têm problemas, né? Mas o detalhe é como você administra isso no seu dia a dia. Como que você sai daquela situação? Como você Eles interferem, né? Entendeu? Então assim, era uma pessoa que ela tinha esse fundamento na prática. Entendeu? Ela tinha isso com ela. Obviamente que ela também foi educada para isso. Porque eu tenho certeza absoluta que foram passados valores para ela, para que ela pudesse agir como ela agia também. Mas tinha coisa dela ali, porque uma coisa é o que é passado para você, outra coisa é você. É a sua soma. Uma coisa é você retransmitir isso, você na prática você agir de acordo com aquilo que é ensinado, né? Então ela é assim. E isso eu vejo que eu até para mim foi essencial por conta de muitas coisas que eu já passei e venho passando. Se eu não tivesse essa base, eu não sei se eu teria suportado, não. Não sei. Não sei. Eu creio que assim, eu sou uma pessoa muito calma, muito paciente, minha essência assim, eu sou um cara muito racional, muito razão. Mas obviamente tem coisas que acontecem na vida da gente que, cara, chega uma hora que o emocional ele quer falar mais alto. Entende? Então assim, isso me foi ensinado, assim, sabe? E existem momentos até que se faz necessário que ele tome as rédeas. Né? Sim. E outra, cara, eu não tenho, eu sou pobre porque, sei lá, eu sou preto, porque não tive pai, porque isso, porque aquilo, não. Eu estou numa condição, mas eu tenho totais condições de sair dessa situação, dessa condição, só depende de mim. Ela é muito assim. Tem que ficar olhando para o que estão dizendo, para o que está acontecendo aqui, para quem quer me puxar para baixo ou coisa do tipo, não. Vai e faz. Sempre para frente. Eu acho que você vê, são vários ensinamentos dentro de, às vezes, de uma situação. São várias coisas ali que você, né? Sim. Mas eu acho que essa questão de não procrastinar, acho que foi uma palavra que ela não conhecia, mas ela vivia isso. Ela veio transmitir. Eu queria só fazer um adendo que assim, quando a gente fala de você estar numa condição ou num momento, né, de você ter problemas e você ainda assim ter eu vou colocar como força, porque eu acho que é um dos principais valores necessários nesse momento. Mas ainda assim, nesse momento, você ter a força de se desprender dos seus problemas e, peraí, deixa eu pegar minha responsabilidade aqui, vou transmitir, vou ensinar. Quando você olha para os seus problemas né, eu tô com problema agora, eu não vou cuidar disso. Não significa que você é uma pessoa ruim, né?
Que eu acho que é aí que traz mais grandeza ainda para quem consegue, como ela, nesses momentos, se desprender. Mas eu só queria fazer um adendo que, assim, quem olha para o seu, porque também é nosso dever a gente cuidar da gente. Então, quem olha para o seu, não estamos falando que essa é uma pessoa ruim, que é egoísta, não é nada disso. Sim. Nós estamos apenas trazendo a força de quem conseguiu transmitir esses valores de, ó, mesmo nos momentos mais desafiadores, ainda assim, você pode fazer a escolha, que a palavra exata é essa, a escolha de assim, meu, eu vou aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. Sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Que traz ainda mais grandiosidade para... Com certeza, porque você vai conhecendo pessoas ao longo da sua vida e você observa determinados comportamentos e atitudes e você compara, né? Você compara, é natural. Muito grandioso. Vou propor um exercício aqui pra gente finalizar. Ai. Que eu acho que é até parecido. Acho que é até parecido com um trabalho que você já fez. Para esse desprendimento. Mas algumas oportunidades elas são tão grandiosas que eu acho que vale a pena a gente, de certa maneira, confirmá-las, não é repeti-las, é confirmá-las. Sim. Né? Sim. Imagina que nesse momento você tenha a oportunidade de sentar com ela e falar para ela alguma coisa que você gostaria de falar e não falou, ou que você queria repetir, ou que você queria transmitir, que você queria atualizar. O que você falaria para ela? Estando onde eu estou hoje, né? Como eu disse para você que é o lugar onde minha avó morava, eu chegaria hoje, que é o que eu sinto mais falta, vó, tem café? Faz um café para mim. Tem um cafezinho para eu tomar? Então, assim, coisa muito simples, cara. Não era nada demais, porque a gente não tinha conversa séria. Eu não transmiti, eu sou uma pessoa assim, que os meus problemas são meus problemas, sabe? Então, eu não tenho o hábito de compartilhar isso. E também é uma coisa que você percebe que é passado de uma geração para outra, né? Então ela era também muito assim, ela resolvia os problemas dela ali, mas só o fato, como eu disse para você, eu tô ali, tomar um café com aquela pessoa, você vê ela ali, cara, hoje pra mim, tipo assim, entrar na casa da minha avó, na cozinha dela, e poder tomar um café, sabe, com um pãozinho que ela fazia, minha avó tinha esses dotes culinários, né? E assim, você simplesmente está na presença da pessoa. A pessoa põe um café para você ali, a pessoa está ali, às vezes nem sentada junto, fazendo as coisinhas dela ali na pia, as arrumações, já se preparando, faz um negócio aqui, já vou fazer outro. Mas o fato de você estar na presença. Só queria sentir a presença só. Mais nada. Eu acho que não se trata de coisas, eu sinto que eu não tenho nenhum tipo de pendência de palavras, de coisas, assim, sabe? Para conversar, alguma coisa que eu tenha deixado de falar que eu gostaria, assim, porque era muito presença, sabe? Muito conectividade, pessoa, energia, sabe? Não era a pessoa, entende? Era a pessoa. Eu diria que é uma conversa sem palavras. É isso. É aquela transmissão de amor. Outros meios de conversar, outros meios de trocar. É tipo aquela coisa da segurança. Estou num lugar seguro, sabe? Estou sentindo
esse conforto, essa segurança. Eu estou aqui, estou vivendo esse momento. Eu não estou vivendo nenhum outro. Sabe? Aqui nessa dimensão eu só preciso tomar um café E mais nada. Mais nada. aproveitar essa troca. Entendeu? E depois vou seguir para minha vida real. Sair dessa dimensão aí. Voltamos para a realidade. Voltamos para a programação normal, eu diria assim, né? Então, que era uma coisa que era o dom que ela tinha. Né? São poucas pessoas que eu digo para você que são entidades. Sabe? Que é aquela coisa que vai além do material, além de qualquer coisa. Você sabe do que eu estou falando. Né? Você sabe o que é sentir isso por alguém. Então, e é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que não vem de uma só vida. Vem de outras passagens. Né? Então, eu só queria isso. E espero que de certa forma a gente possa ter proporcionado isso enquanto a gente estava gravando aqui. Ah, com certeza. Porque eu tive o prazer, né, de acompanhar de perto. Sim. Eu tive o prazer de viver muitas dessas situações e, de certa forma, a nossa relação não deixa de ser uma continuidade desses valores. Sim. Porque do nosso lado também, né, meu vô, minha maior conexão, assim como você, que é uma conexão que também vem de espiritualidade, de ancestralidade, então eu sei que de alguma forma, pelo menos no meu coração eu sinto que de alguma forma eles estão felizes por ver essa continuidade e de alguma forma acho que a gente está tomando esse café. Sem dúvida. Né? É só uma questão que é assim, não é físico, né? Não é aquela coisa física, né? Mas com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Ela é muito presente na minha vida. Então, é só essa questão de você não materializar. É só esse pequeno grande detalhe. Irmão, gratidão mais uma vez por você compartilhar, né, todos esses ensinamentos. E eu digo ensinamentos porque assim, e aí vou até trazer para ela, mesmo que pareça apelativo, mas ensinamentos porque ela nos passou assim, né? Assim como meu avô nos passou assim, o exemplo, né? E de certa forma, você trazer a importância que foi para você ter essa conexão, de certa forma a gente trazer para quem está nos assistindo a importância de valorizar, né? Sim, essas conexões. Porque às vezes durante a jornada tem momentos que a gente, vamos dizer assim, se desprende do valor que existe nas entrelinhas da simplicidade, que são exatamente os pontos mais profundos da nossa vida. Sim. São essas entrelinhas da simplicidade. Com certeza. Então, gratidão por você transmitir esses ensinamentos. Gratidão principalmente por você se permitir essa experiência e essa vivência, vou colocar assim, porque eu acho que de certa forma, em algum nível, foi uma vivência. Sim, com certeza. E suas considerações finais? Eu que agradeço a você por essa oportunidade de estar participando desse projeto.
Eu vejo que você falar sobre essas coisas te proporciona você voltar ao seu centro, sabe? Tipo, volta aqui, respira, pensa, dentro de tudo isso que a gente conversou aqui, porque às vezes a gente fica perdido no meio de tantas problemáticas do dia a dia, você não para pensar, né? Você está no automático. Você não consegue respirar. Então, eu acho que o mais interessante é a gente fazer realmente essa reflexão de parar por um momento, por um instante, pensar um pouco na vida, sabe? Pensar no passado, pensar nas nossas essências, nas pessoas que são nossas referências, nossas conexões, para que a gente possa seguir a nossa vida da melhor maneira possível. Então, acho que isso aqui foi uma oportunidade interessante para mim de expor. Eu tenho certeza que pessoas vão se identificar com o que eu estou falando aqui, até pessoas da minha família. Eu acho que futuramente na posteridade isso vai estar aí para que os meus filhos possam ver, né? No momento em que eles estiverem adultos e seguir o caminho deles e viver a vida de adulto, que é como eu disse para você, cara, não é um mar de rosas, não é fácil, né? E o quanto é importante você ter conexões, você ter identidade, você ter DNA, né? Eu acho que é isso. Você ter um DNA, uma identificação com algo, com alguém de extrema importância, que são sua referência, sua base. É isso. Gratidão. Tamo junto. Sabe que eu te amo, né? Também. Prazerzaço ter você nesse projeto, assim como foi com o Nil, assim como outros virão. Foi um prazerzaço. O prazer é meu e desejo para você todo sucesso no mundo nessa caminhada, que é uma caminhada bonita. É isso. E a vocês que nos assistem, gratidão. Se gostou, curte. Se gostou bastante, compartilha, porque acho que transmitir soma, vou colocar dessa maneira. Transmitir soma é sempre muito valioso. Então, se qualquer coisa que a gente transmitiu hoje possa somar, curta e compartilha, que a gente fica extremamente grato por essa oportunidade e por contar com vocês. É isso. Gratidão. Até mais.